Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com cada um de vocês. Amém. Quero convidá-los neste momento a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Quero meditar com vocês nesta noite apenas no versículo 33. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Apenas o versículo de número 33. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Quero ler novamente este texto com vocês. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Amém? Irmãos, domingo passado eu tratei acerca de um julgamento ilegal. O nosso Senhor e Salvador foi julgado ilegalmente. Não haviam provas que pudessem criminá-lo. Mesmo assim, ele padeceu na mão dos pecadores. E nós vimos, por meio das Escrituras, que assim como o nosso Senhor padeceu na mão de pecadores, foi perseguido, foi morto por pregar a verdade, também a igreja de Deus, a igreja que foi resgatada com o sangue do Cordeiro, também pagará um alto preço por conta da verdade. Mas nesta noite eu quero tratar com vocês sobre as cenas da cruz. Porque a cruz, que naquele contexto era um palco de horror, se tornou o palco da glória de Deus. A cruz, que antes era maldição, se tornou o símbolo da misericórdia de Deus. A cruz é o maior exemplo, ou é a maior prova que um Deus pode dar a uma humanidade que estava perdida. E eu quero neste momento tratar com vocês sobre essas cenas, porque o capítulo 23 de Lucas encontramos alguns cenários que mostram os sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro cenário que eu quero tratar com vocês é o cenário onde Cristo está diante de Pilatos. Jesus e Pilatos. Pilatos estava diante da verdade, da própria verdade. Pilatos estava diante do próprio Deus, ao ponto que Jesus disse: nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse concedido. Pilatos tinha prova suficiente de que aquele que estava diante dele era o Messias, mas ele recusou. Ele, por pressão, por covardia, não se posicionou ao lado da verdade. E assim como Pilatos, muitos cristãos têm tido o mesmo comportamento de Pilatos. Sabem da verdade, têm o conhecimento da palavra de Deus, sabem a vontade de Deus, mas por conta da pressão do mundo, por conta dos prazeres mundanos, ou por conta da própria perseguição, se acovardam e acabam negligenciando a verdade. Pilatos teve tudo para se posicionar ao lado de Jesus, mas ele decidiu não se posicionar do lado da verdade. A pergunta é: e você?
Será que você tem tido o mesmo comportamento de Pilatos? Naquele grande dia, como disse certa vez um teólogo, naquele grande dia, Pilatos estará diante de Jesus. A diferença é que Cristo será o juiz e ele será o réu. A pergunta é: e você? Outro cenário que nós encontramos é Jesus perante Herodes. Pilatos não queria se envolver com Cristo, no julgamento de Cristo. Então ele acaba transferindo para Herodes. Herodes também teve a mesma oportunidade. Só que Herodes, num tom de zombaria, Herodes pediu: já que tu és o Messias, me prova. Faça algum milagre, faça algo de extraordinário. Se você fizer diante dos meus olhos, eu irei crer. A Bíblia diz que Jesus não respondeu nada para Herodes. Jesus não fez a mínima questão de fazer um milagre diante de Herodes. Sabe por quê? Porque Cristo já tinha dado provas o suficiente acerca da sua missão, acerca de quem era, acerca de quem ele era. Haviam testemunhas, haviam pessoas que haviam sido curadas, leprosos que haviam sido restaurados da sua lepra, mortos que haviam ressuscitado, coxos que voltaram a andar, cegos que passaram a ver. Então não havia necessidade de Cristo demonstrar algum milagre para Pilatos. Para Pilatos, melhor dizendo, para Herodes. Não havia necessidade nenhuma. Muitos nesta geração querem milagres para crer, querem milagres para acreditar, querem feitos sobrenaturais. Não há necessidade, irmãos. Se nós temos a palavra de Deus e cremos que ela é a nossa única regra de fé, doutrina e prática, então não precisamos de milagres para crermos. Ter evidências não quer dizer que as pessoas irão crer. Veja o povo de Israel. Israel havia visto o mar se abrir, pão descer do céu, águas salgadas se tornarem doces, mas a Bíblia diz que eles eram um povo incrédulo, o povo que na primeira oportunidade adoraram o bezerro de ouro, fizeram para si deuses estrangeiros. Deus pode até fazer milagres, sim, mas Ele não fará milagres para provar acerca da sua existência. Ele não precisa. Sabe por quê? Porque Ele deixou para nós a sua palavra. E a sua palavra é suficiente para que possamos crer nela. Porque Jesus não fez nenhum milagre diante de Pilatos, diante de Herodes. Não havia necessidade. E o próprio Cristo sabia que Herodes era tão incrédulo que mesmo que ele ressuscitasse alguém dos mortos naquele instante, mesmo que ele fizesse um cego ver, mesmo assim Herodes não ia crer. Herodes, não conseguindo nada, ele zomba de Jesus e ele manda de volta para Pilatos. Jesus estava agora diante de Pilatos novamente. E de repente Pilatos propõe algo
para tentar livrar Jesus da morte. A Bíblia diz que era comum naquele contexto trazerem 2 salteadores, bandidos, e o povo teria a oportunidade de libertar um em vez de outro. Então trouxeram Barrabás. E a Bíblia diz que quando o povo viu Barrabás, o povo gritou: não queremos esse Cristo, nós queremos Barrabás. Quem era Barrabás? Era o pior criminoso daquela época, um homem malvado, um homem que não tinha piedade de ninguém, um homem que não teria piedade nem com aquela pessoa que ele amava. Era um homem mau, perverso. Mas antes de você tecer alguma crítica a Barrabás, lembre-se, você é o Barrabás. Porque a cruz pertencia a Barrabás, mas Jesus tomou o lugar de Barrabás. A cruz nos pertencia. Nós merecíamos a morte. Nós éramos como Barrabás, criminosos, assassinos, malfeitores, maldizentes, indiferentes com a dor do próximo. Tínhamos em nós o ódio, desejávamos diariamente fazer o mal. Nós merecíamos a ira de Deus, mas Jesus, assim como Ele fez com Barrabás, Ele fez comigo e com você. A Bíblia diz que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pilatos não conseguiu resolver a situação. Ele teve que libertar Barrabás. Só que Pilatos, ele agora manda aqueles soldados levarem a Jesus a um lugar. E neste lugar Jesus passou por todo tipo de humilhação, sofrimento e zombaria. Vocês já assistiram o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Vocês sabem que aquilo ali que é representado no filme do Mel Gibson não chega nem aos pés da realidade, porque aquilo que está sendo representado não chega nem 3% daquilo que Cristo passou na mão daqueles homens. Então entramos no outro cenário que é o sofrimento do nosso Senhor, os sofrimentos do crucificado, os sofrimentos de Jesus. Jesus foi amarrado, foi chicoteado, aqueles chicotes rasgaram a carne do teu Salvador. Depois de uma série de açoites, o teu Salvador foi levado a um certo lugar, aonde colocaram sobre ele uma túnica de púrpura e colocaram sobre a sua face uma coroa de espinhos. E aqueles homens maus zombavam, dizendo: eis aí o rei dos judeus. Vinde, vamos adorar, num tom de deboche. Aquele que havia dito: haja luz. Aquele que havia criado o homem do barro. Aquele que havia criado a mulher da costela do homem. Aquele que havia instituído o sábado. Aquele que havia feito o mar se abrir. O pão descer do céu. Nuvem para dar sombra ao povo de Israel. Fogo para aquecer o povo de Israel. Aquele que havia feito milagres, sinais e prodígios, agora estava sendo tido como zombaria, como objeto de escárnio. Depois do chicote, depois de terem colocado sobre ele uma coroa de espinhos,
agora colocam sobre os seus ombros uma cruz. Uma cruz pesada. Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, página 423, ela vai dizer: a carga do Salvador era muito pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que se achava. Mas quando, após ser açoitado, a cruz lhe foi posto sobre os ombros, a natureza humana não pôde suportar. Ele caiu desmaiado sob a pesada carga. Aquele que havia sustentado o planeta nas palmas de suas mãos, agora não conseguia carregar uma cruz, por conta do seu sofrimento, por conta da sua humanidade. Ele poderia, naquele exato momento, ter deixado tudo. Naquele exato momento, ele poderia ter dito: quer saber? Para que passar por todo esse tipo de humilhação? Domingo passado eu falei para vocês que no Getsemane, Satanás se aproximou de Jesus e disse: você vai morrer por estes? Você vai morrer por aqueles 3 homens ali, Pedro, Tiago e João, que nem estão se importando com a sua dor, que estão dormindo? Você realmente vai morrer por aqueles que vão te abandonar? Realmente você vai morrer por aquela turba furiosa que está se aproximando para prendê-lo como se você fosse um bandido? Eu fico nesse momento imaginando Satanás, enquanto Jesus carregava aquela pesada cruz, Satanás dizendo: você vai morrer pelo Gabriel? Você terá coragem de morrer por aqueles que preferem as coisas do mundo do que as coisas espirituais? Realmente há necessidade de você morrer por aqueles que nem se importarão com o teu sacrifício? Jesus poderia ter desistido. Jesus poderia ter abandonado aquela missão. Jesus, ao contemplar aquela multidão furiosa dizendo: crucifica-o, 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 Jesus poderia ter dito: quer saber? Me permitem usar essa linguagem, quer saber? Seus bandos de ingratos, eu não vou morrer por vocês. Vocês não têm jeito, vocês não têm solução. Mas o que levou Jesus, mesmo diante dos chicotes, mesmo diante da zombaria, mesmo diante do escárnio, mesmo diante daquela coroa de espinhos, o que levou Jesus mesmo diante daqueles pregos, o que levou Jesus mesmo diante daquela zombaria a cumprir a sua missão, é porque ele sabia que você iria aceitar o sacrifício dele. Ele fez tudo isso por amor a você, por amor a mim, por amor a você. É por isso que a Bíblia diz que é um amor incompreensível. É um amor que não tem como o ser humano compreender. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Faltam até palavras para descrever este amor. O ponto que o Pai deu o seu Filho. E o seu Filho aceitou humildemente morrer numa cruz para nos resgatar. Porque ele fez tudo isso.
passar por tudo isso? O amor. O que você quer que Cristo ainda faça por você, mais do que Ele já fez? Para que você saia da sua mornidão espiritual. Para que você saia dessa sua indiferença. O que você quer ainda mais? Jesus foi crucificado. Jesus sofreu. E aí vem o outro cenário. Jesus tem a ajuda de um homem chamado Simão Cirineu. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar aquela pesada cruz. E aí vem o cenário. Eu quero chamar você, quero chamar a sua atenção para o texto de Lucas capítulo 23, versículos 34 ao 38. Lucas capítulo 23, versículos 34 ao 38. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Que cenário é este? O crucificado e a multidão. Jesus está com os braços abertos, mas você não vê vindo da parte da multidão algum sentimento de pena, de tristeza por aquilo que estava ocorrendo. Você não encontra isso, mas a Bíblia diz que Jesus estava pregado naquela cruz, e o povo que via toda aquela cena, e também as autoridades, zombavam dizendo: salvou os outros, por que este não salva a si mesmo? Não foi este que ressuscitou Lázaro 4 dias depois de morto? Não foi este que, quando aquela mulher tocou nas suas vestes, na sua túnica, o sangue estancou? Não é este que o leproso, ao tocar nele, foi totalmente limpo? Não é este que dizia que aquela profecia que Isaías havia feito, que chegaria o dia em que o Espírito de Deus estaria sobre o seu ungido, ao ponto de levar liberdade aos cativos, de proclamar liberdade àqueles que estavam presos, dar vista aos cegos? Por que este não salva a si mesmo? Num tom de zombaria, num tom de deboche. E não bastando, no versículo 36 do capítulo 23, diz também que os soldados zombavam dele. Os soldados pegaram sua túnica e repartiram entre si, tirando sorte. E não bastando tudo isso, trouxeram vinagre, dizendo:
Se você é rei dos judeus, salve a si mesmo. Aquele que havia dito que tinha a água da vida e que poderia dar a quem quisesse, agora estava com sede e trouxeram para ele vinagre. Possivelmente os anjos estavam esperando uma ordem de Jesus. Jesus naquela cruz, os anjos esperando a ordem: olha, destruam aqueles que estão zombando de mim. Talvez se fosse eu e você naquela cruz, se fosse eu e você naquela cruz, talvez você tivesse todo o poder, teria pedido para que fogo descesse do céu para consumir aquela multidão. Talvez se fosse você e eu naquela cruz, pediríamos aos anjos para destruir toda aquela multidão, ou nem iríamos nos oferecer para morrer por aqueles que estavam zombando, mas contrariando qualquer tipo de comportamento humano. A Bíblia diz, versículo 34, diante da zombaria, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, eu sei que eles estão rejeitando o meu sacrifício. Eu sei que neste momento eu estou servindo de chacota, de zombaria, de escárnio. Mas Pai, perdoa os pecados deles. Eles não sabem o que fazem. Antes de você criticar a multidão, talvez você não verbalize o escárnio, a zombaria. Mas quantas vezes, ao acordarmos pela manhã, muitas vezes desprezamos o momento maravilhoso de estar na presença de Deus, de buscar a Deus em oração, buscar a Deus na palavra, e muitas vezes evitamos este momento para mexer no celular. Muitas vezes preferimos o trabalho do que a Deus. Muitas vezes preferimos fazer os nossos prazeres do que fazer a vontade de Deus. E as mesmas palavras que Cristo pronunciou àquela multidão, Ele pronuncia diante do Pai, quando nós cometemos esses tipos de comportamento. Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Não adianta criticarmos a multidão, se muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Mas veja a graça de Deus naquela multidão e na sua vida e na minha vida. Ao entrarmos por aquela porta, merecíamos ser fulminados. Por que você não foi fulminado? Porque o braço misericordioso de Deus está estendido sobre você. Mas não para por aí. Há um outro cenário. Ainda o Cristo estava crucificado, mas Lucas nos chama a atenção nos versículos 39 ao 43. Acompanhe comigo, por favor. Lucas nos traz uma informação muito interessante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo?
salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A multidão estava zombando de Jesus. Aqueles que contemplavam o crucificado estavam zombando daquele que veio para resgatá-los. Mas a Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas a Bíblia diz que um dos malfeitores que estava crucificado decidiu firmemente fazer parte da zombaria. Olhando para o Nazareno, olhando para Jesus, disse: você não é o Cristo, ou seja, você não é o Messias, o ungido. Salve a si mesmo e a nós também. Mostre para mim que você é o Messias, é o ungido, é aquele que foi prometido pelos profetas. Num tom de zombaria. Mas no versículo 40 diz que o outro malfeitor disse o seguinte: você nem ao menos teme a Deus. Preste bem atenção. Estava no coração deste que proferiu estas palavras temor, porque ele sabia que aquele que estava no meio, aquele que estava crucificado, aquele que estava sendo motivo de zombaria, não era qualquer pessoa, era o próprio Deus, era o próprio Filho de Deus, era o Messias, o enviado. Então este malfeitor disse: como você não teme a Deus? Irmãos, falta nesta geração temor a Deus. Esta geração de cristãos tem perdido o temor de Deus. Hoje temos cristãos que perderam o senso da presença de Deus. Cristãos que hoje não têm nem vergonha de praticar certos tipos de comportamento na frente de todo mundo. Pessoas que pecam depois de terem momentos de comunhão com Deus, saem daquele momento e pecam. Pessoas, depois de terem momentos de comunhão com Deus, saem daquele lugar e estão vendo coisas que não agradam a Deus, falam coisas que não agradam a Deus, ouvem coisas que não agradam a Deus. Cristãos dentro da igreja que não têm o temor do santo. Irmãos, quantas vezes os pregadores sabem disso? Muitas vezes a pessoa está expondo a palavra, está pregando a palavra de Deus, e quando você olha, você vê irmãos mexendo no celular, irmãos navegando nas redes sociais, irmãos nem aí com aquilo que está acontecendo no culto público.
é isso, irmãos? Falta de temor. O malfeitor que pronunciou essas palavras, você nem ao menos teme a Deus, ele tinha algo que esta geração precisa ter: temor ao Senhor. Mas a Bíblia diz que este homem, ele não apenas tinha temor a Deus, mas ele reconhecia que ele precisava da graça de Deus. Enquanto um não tinha temor, o outro tinha temor, a tal ponto que ele faz um pedido. Versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei que você é o Filho de Deus. Eu sei que você é o próprio Deus. Eu sei que você é o ungido, o Messias, aquele a quem os profetas profetizaram, aqueles a quem o santuário apontava. O Senhor é aquele que está representado pelo altar, pela bacia, pela mesa dos pães, pelo candelabro, pelo altar de incenso, pela arca da aliança, pelo próprio santuário. Eu sei quem tu és, por isso, Senhor, lhe peço, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Então Jesus faz uma promessa: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus estava prometendo àquele homem que quando ele voltasse a esta terra, porque não cremos na imortalidade da alma, não temos essa crença de que quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou para o inferno. De acordo com as santas sagradas escrituras, quando uma pessoa morre, ela deixa de existir, ela espera a vinda do Filho do Homem. Então Jesus estava prometendo a este homem que era ladrão, que era um malfeitor, que quando ele retornasse, rodeado de anjos, ele ressuscitaria para a vida eterna. Mas há um outro cenário. Um outro cenário. Que cenário é esse? A vitória do crucificado. Aquele que morreu naquela cruz, ele não morreu como um malfeitor. Aquele que estava naquela cruz, ele não foi vencido, não, ele foi vitorioso. Irmãos, os soldados romanos já haviam crucificado milhares de pessoas. A pergunta é: por que aquela crucificação, aquela cruz que estava Jesus, por que ela é especial? Porque ali Jesus obteve vitória sobre o diabo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, porém tu lhe ferirás o calcanhar. Foi na cruz do Calvário que Cristo esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz do Calvário que Cristo pisou na cabeça da serpente. Foi na cruz do Calvário que Deus humilhou o diabo. Foi na cruz que se tornou o palco da glória de Deus. Acompanhe Lucas 23, versículos 44 ao 47. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde.
e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Mateus diz que foi de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. Porque se fosse de baixo para cima, poderiam ter dito que seria homens, mas foi de cima para baixo, de alto a baixo. O véu do santuário se rasgou pelo meio. Versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Aqui, Cristo obteve a vitória sobre o mal. Na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente. A Bíblia diz que ao meio-dia o sol parou de brilhar. A terra se comoveu diante daquela cena. E a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou pelo meio. Por que houve a necessidade do véu ser rasgado? Sabe por quê? Porque no santuário o pecador não tinha acesso ao lugar santíssimo. E você sabe que no lugar santíssimo estava a arca da aliança. E era diante da arca que a glória de Deus descia. Ninguém poderia ter acesso ao lugar santíssimo. Ninguém, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Você me pergunta, por que, Gabriel? Por conta dos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, entre nós e Deus, entre o Criador e a sua criatura. Ou seja, quando você comete pecado, tenha em mente que o teu pecado é tão ofenso diante de Deus, que ao ponto que Deus não pode nem olhar. Então, por conta dos nossos pecados, havia uma separação entre Deus e a humanidade. Mas a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou. Quem rasgou? O próprio Deus. Em outras palavras, nunca mais, com este simples ato, Deus estava dizendo o seguinte: nunca mais o homem estará longe da minha presença. Ao ponto que o autor de Hebreus diz que nós podemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça de Deus. Eu e você podemos ter acesso ao santuário de Deus, à presença de Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus rasgou aquilo que nos separava de Deus. E a Bíblia diz que quando o véu do santuário se rasgou, o Pai dizendo: agora não haverá nenhuma barreira para que o ser humano esteja diante da minha face. A Bíblia diz que Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No Evangelho de Mateus, antes de Cristo dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele disse: Tetelestai, está consumado. O preço que deveria ser pago, o preço que deveria ser pago se concretizou. O preço foi pago, a dívida foi paga. Nada agora,
nos separará do amor de Cristo? Paulo disse: nada nos separará do amor de Cristo. Será que a angústia, a tribulação, a perseguição, a nudez, perigo ou espada? Aí Paulo diz: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos levados como ovelhas para o matadouro, mas nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Por quê? Porque a dívida foi paga, o preço foi pago. Quem pagou? Jesus. Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos. Vá comigo, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A cruz se tornou o palco da vitória de Deus, porque foi na cruz que o Pai o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome, para que diante deste nome se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Você tem confessado Jesus como seu Salvador pessoal? Todas as manhãs você tem se entregado a Ele por completo? Irmãos, chegará um dia em que este texto irá se cumprir literalmente. Chegará um tempo em que esse texto irá se cumprir totalmente, completamente. Hoje você tem a oportunidade de reconhecer que Jesus é Senhor da tua vida. Aí você me pergunta: mas Gabriel, e aqueles que ainda não reconheceram? E aqueles que nem reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor? Diante do trono branco, quando eles contemplarem Cristo agora sentado no trono, Cristo estabelecerá o seu juízo sobre os ímpios. Os santos, dentro da cidade da Nova Jerusalém, eles se prostrarão dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. Mas também os ímpios reconhecerão. Assim como os justos se prostrarão, os ímpios também irão reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Mas será tarde demais. Hoje você tem a oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de se entregar completamente a Jesus. Porque de alguma forma
você irá reconhecer que Cristo é Senhor. Seja dentro da cidade da Nova Jerusalém, ou seja fora dela. A pergunta é: aonde você está? Há alguém entre nós, nessa noite, que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Há alguém entre nós que não é adventista do sétimo dia, mas que quer ter um encontro com o Senhor por meio do batismo? Alguém? Ergue a sua mão, porque eu queria conhecer. Há alguém entre nós? Então, suponho que todos aqui são adventistas do sétimo dia. Mas certa vez, um pregador fez uma profecia. Sabe que profecia é essa? Pregador do século XX, David Wilkerson. Ele disse o seguinte: chegará um tempo que os próprios cristãos terão que ser evangelizados. Quantos nesta noite querem entregar as suas vidas nas mãos daquele que venceu Satanás na cruz do Calvário? É o seu desejo? Neste momento ouviremos uma mensagem musical. E se esse for o teu desejo, irmão, se entregar a Jesus de todo o coração, de fazer dele o Senhor da tua vida, o soberano da tua vida, se este for o teu desejo, irmão, eu quero te desafiar a você sair do seu lugar. Eu sei que muitas vezes nós fazemos apelos para os irmãos ficarem de pé. Outra coisa é quando você sai do seu lugar, porque é como se você estivesse tomando uma decisão, você estivesse dando um passo. Eu quero. Meu irmão Gabriel, mas os irmãos vão ficar de olho em mim, as pessoas, eu tenho vergonha. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: aquele que se envergonha de mim diante dos homens, o próprio Jesus disse, Marcos capítulo 8, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, o meu Pai não irá reconhecê-lo naquele grande dia. Se esse for o teu desejo, de fazer de Cristo aquele que morreu naquela cruz o Senhor da tua vida, vem até aqui à frente, dizendo: Senhor, seja o Deus da minha vida. Senhor, faça da minha vida conforme o teu querer. Senhor, quebranta o meu coração, muda a minha vida. Senhor, seja o meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. Se esse for o teu desejo, se essa for a tua oração, saia da onde você está. Lembre-se, se hoje vocês ouviram a voz do Senhor, o teu Deus, não endureça o vosso coração.